você está assistindo ao Agora Notícias. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com a gente, sempre às 1h30 da tarde, aqui no Facebook do jornal O São Gonçalo. Hoje é quinta-feira e para começar o nosso programa, para a estreia do nosso programa, nós temos o prazer de receber aqui o Coronel Fernando Salema, com experiência no 35º Batalhão, no 7º Batalhão, no 12º Batalhão e atualmente à frente do Comando de Policiamento Especializado. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Helena. Obrigada. Boa tarde a todos da rede. Pela sua presença. Temos aqui também a Bruna Sotero, que será a nossa comentarista de segurança pública. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Bruna. Obrigada pela presença de vocês. E vocês me perguntam por que falar sobre segurança pública. Nós estamos estreando o programa hoje e sabemos, né, que as pessoas comentam, o que mais a população comenta é sobre o aumento da sensação de insegurança. E por conta disso, por considerar esse tema tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, nós vamos começar com esse assunto, certo, Bruna? Certo, Helena. Agora eu estou aqui no programa para fazer esse bate-bola entre as notícias de segurança pública e socializar a população com alguns termos que muitas vezes não são conhecidos e mostrar que segurança pública é um bem coletivo que tem que ser construído com todos nós, né? Toda a população junto com o Estado, construir para essa melhor sensação de segurança. E falando em segurança pública como uma forma, né, de que envolve várias partes, a gente vai assistir agora um vídeo com duas especialistas da Universidade Federal Fluminense, da UF, que são a Luciane Patrício e a Jaqueline Muniz, que são do Departamento de Segurança Pública da UF, e que vão explicar pra gente sobre esse conceito. O que é mais básico para a população poder entender o que é segurança pública? Então, é importante que ela entenda que segurança pública não é sinônimo de polícia. Parece uma coisa assim, trivial, né? Parece uma coisa assim, que todo mundo já sabe. Mas, na verdade, quando elas se sentem inseguras, é a polícia que elas chamam. Mas, naquele momento da emergência, é claro que elas vão chamar a polícia, e elas têm que chamar a polícia. Mas para você pensar como é que você produz segurança de uma maneira geral, você não pode contar apenas com a polícia. A força policial, ela é necessária para uma situação de emergência, né? Numa situação onde um crime está acontecendo, uma situação de violência que está acontecendo. Mas para as pessoas se sentirem seguras numa cidade, não é de polícia que a gente está falando. A gente está falando de equipamentos públicos de qualidade, onde as pessoas se sentem seguras ao circular, se sentem seguras para se divertir, se sentem seguras para ir para os seus trabalhos, ir e voltar do seu trabalho. Então isso o município tem um papel fundamental, porque é ele o responsável pela manutenção desses equipamentos públicos. Por mais intensa, exclusiva, qualificada que seja a ação de polícia, né, ela sozinha não produz segurança pública. Segurança pública é mais que polícia. Tudo que polícia faz, né, é uma ação de segurança pública, mas nem todas as ações de segurança pública passam pela competência policial. E quando a gente compreende disso, a gente reduz o custo, facilita as soluções para elas estão ao alcance da mão. Certo. Em vez de a gente jogar o problema para nível federal e estadual, vamos trazer o problema aqui para a esquina, que é onde ele acontece, é onde a solução pode se dar. Por isso é que segurança pública para nós se aprende na escola. Segurança pública é um espaço de construção de uma profissão. Profissão essa que tem policial como protagonista, mas não único. A polícia não é a expressão do monopólio da segurança pública. Ela é uma das muitas ferramentas para prover segurança pública. E é isso que vai mudar o patamar e a qualidade da ação repressiva, preventiva e dissuasória das organizações policiais. Que evidentemente não é só isso. Bem, como vocês viram, as especialistas argumentam que a política de segurança pública ela vai envolver também ações sociais, ações culturais, para minimizar essa ação do tráfico. Na prática, acaba que a polícia fica com essa imagem, né, muito mais de um órgão repressor do que articulando essas atividades. O senhor discorda ou concorda dessas especialistas? Não, realmente são complementares. Eu mesmo, quando estive à frente das unidades que eu comandei, sempre procurei interagir não só com os órgãos de segurança, mas também trazer para dentro da unidade programas sociais, né? A gente fazia passeios de bicicleta, fizemos uma corrida, a exposição de carros antigos esportivos, tudo para trazer um pouco, quebrar um pouco daquela máxima que a gente está quartelado, que o
o quartel nos pertence. Na verdade, nós somos funcionários do público, então temos que estar sempre próximos da população. Através dessas ações, eu consegui justamente interagir mais, né, com as comunidades por onde eu passei, e isso representa muita coisa, porque a gente tem a oportunidade de ouvi-los também, né, trazer os anseios da população e trazer alguns projetos que a gente faz, tanto para fora quanto os de fora também para dentro da instituição. Elas falam também sobre essa responsabilidade do próprio município, né, de garantir a iluminação pública, o urbanismo, né, outras ações que obviamente vão diminuir a chance dos crimes acontecerem, não só a ação da polícia. Como é que foi assim, como é que funciona essa relação do comando com os governos municipais? A gente tem muito acesso, né, porque a gente atua, né, dentro da área do município. Então a gente conta muito com o apoio, né, do próprio prefeito, da Câmara Municipal. Então são algumas iniciativas que a gente produz, também a gente provoca, porque a gente está o dia a dia na rua. Então a gente observa uma poda de uma árvore, uma recolocação de uma iluminação, uma substituição de lâmpadas. A gente ouve muitas reclamações também nos conselhos comunitários, que não sei se até às vezes pela própria Polícia Militar está representada com os uniformes, até inibe algumas reclamações. Mas a gente ouve muita demanda do próprio município. A gente tenta transmitir isso, que de alguma forma também vai minimizar os nossos problemas. Uma rua bem iluminada, bem calçada, e outras ações que são inerentes ao município, se a gente conseguir intermediar para realizar essas melhorias, com certeza vai trazer também benefícios para nós da segurança pública. Certo. A gente tem também um vídeo dos dois comandantes, né, o Márcio Rocha, que cuida do 12º Batalhão aqui de São Gonçalo, e também do 12º, que é de Niterói, está há mais ou menos um ano à frente do batalhão, e também o Marco Lima, que está há menos tempo, né, à frente do 7º Batalhão, que é de São Gonçalo. Vamos ouvir? E eu queria saber, é uma coisa que a gente tem batido bastante no jornal, de que a segurança não é um problema só de polícia, mas é uma ação integrada, né? E a gente queria saber o que o senhor tem pensado sobre essa ação integrada, o que o senhor tem articulado já para esse seu novo comando. Se eu posso falar de uma marca de comando que eu tive das outras que eu fui transportando de uma unidade para outra, foi justamente a integração com outros órgãos de segurança e integração com a comunidade. Pretendo trazer isso para cá, aumentar essa integração, botar ela de forma mais efetiva. Já temos reuniões marcadas com os outros órgãos de segurança, que a intenção é aumentar a sensação de segurança, diminuir os índices que vêm assolando a população gonçalense. Comandante, é quase que unânime que os especialistas de segurança pública falam que segurança não é sinônimo de policiamento ou polícia na rua. O senhor concorda com essa afirmação? E o que o senhor acha que engloba esse fato de segurança pública, essa coisa de dar segurança para a população? Acho que é muito importante a participação, né? Considerando o que prevê o artigo 144 da Constituição, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Então, não é só a polícia. É preciso que haja uma integração entre as polícias, primeiramente, a sociedade civil organizada. Eu acho que o destaque muito grande que a gente pode dar aqui em termos de integração é com a municipalidade, as prefeituras, tanto de Niterói quanto de Maricá, que são as duas cidades que nós temos o dever de cuidar, interagem bastante conosco, nos apoiam e investem em segurança pública. E isso, em especial, nesse momento de tanta dificuldade, tanta carência de recursos, essa crise econômica que se abateu sobre o Estado, em especial, nos dá com a maior segurança. Eu quero agradecer desde já vocês que estão acompanhando a gente. Eu tenho aqui alguns comentários. O Lucas Varela está falando: melhor comandante, admiro muito o trabalho desse guerreiro. Olha isso, os fãs em ação. E tem também o Cleiton Marques fazendo uma pergunta aqui. Coronel, o que você acha de ter 2 batalhões na cidade de São Gonçalo, além do 7º, já que nossa cidade já passou de 1 milhão de habitantes? Então, como é o nome dele? É o Cleiton Marques. Cleiton, a dificuldade do batalhão, ter mais 1 ou 2, ou quantos sejam, é justamente a nossa burocracia. E quando você desmembra um batalhão do outro para criar uma outra unidade, você tem que ter toda aquela estrutura administrativa. Então, na verdade, você ao invés de ter algum tipo de ganho, né, em efetivo, você acaba perdendo, porque você tem que botar gente lá para cuidar da parte
administrativa, né, aquelas inerentes, né, ao nosso dia a dia, que é muito pesada a burocracia. E nós não estamos tendo curso de formação, né? Nosso recompletamento está muito difícil. Então a nossa saída hoje, a evasão, é muito maior do que a entrada. Quer dizer, a gente tem uma perda anual de quase 1.500 policiais. E a gente não está tendo essa reposição, a tropa está envelhecendo, o pessoal está indo embora, está passando por outras atividades, estão sendo baleados, vitimados, aí, como a gente tem acompanhado. E a gente não está tendo aquela velocidade de recompletar nosso efetivo. Então, se você criar mais uma unidade, na realidade você está enfraquecendo aquela anterior, porque de alguma forma você vai ter que passar o efetivo de uma para outra. Então, o ideal é que a gente tivesse condições atualmente de reforçar o efetivo dos batalhões. Sim, é o que a população fala muito em relação a Niterói e Maricá, né? De desmembrar e ter um batalhão exclusivo em Maricá. Então, não seria criar um novo e ganhar novas pessoas, seria dividir, distribuir. Com certeza, ia permanecer o mesmo efetivo já existente lá, e só que teria que criar um corpo burocrático que ia enfraquecer o orçamento efetivo da rua. Entendi. Bom, a gente tem mais um comentário aqui, o comentário da Ana Lúcia Barreto. Ela disse: concordo plenamente, saúde e educação básicas e a socialização junto com o social. A Ana aí comentando, né, sobre as especialistas, o que as especialistas de segurança pública estavam falando. E, Coronel, eu tenho uma pergunta para o senhor. A gente acabou de assistir 2 vídeos de 2 comandantes, o comandante do 7º Batalhão e o comandante do 12º, que são de 2 cidades vizinhas, que têm características totalmente diferentes uma da outra. E eu queria saber quais são os desafios de comandar o batalhão dessas 2 cidades. Como você disse, é bem diferente. A população de São Gonçalo quase que dobra em relação a Niterói e Maricá juntos, né? Lá são outras características, né? A própria cidade lá, até por conta da arrecadação, tem algumas melhorias que aqui São Gonçalo ainda não possui. Mas eu, em termos de trabalho de rua, acho que aqui a população aqui é mais colaborativa. A gente consegue ter uma interação mais fácil, né, com os moradores daqui da região. Os policiais que atuam no 7º Batalhão são oriundos da cidade. Então, eles gostam de prestar um melhor serviço porque, afinal de contas, transitam por aqui no dia a dia e suas famílias moram aqui. Niterói já nem tanto, por conta até do custo de vida de lá, o policial não reside lá, apenas chega para o trabalho. Mas, mesmo assim, a gente vê que as 2 unidades têm um desempenho parecido em termos de operacionalidade, mas a nossa grande dificuldade hoje em dia é justamente manter esse marginal preso mais tempo para que seja uma punição exemplar e que ele não volte a cometer delitos. Você vê que as unidades prendem muito, mas inversamente do que a gente esperava, isso não reflete na sensação de segurança. Nem sempre prender quer dizer segurança, e é toda essa fala que as especialistas também comentaram sobre a segurança ser uma percepção geral, né? Não só dos criminosos. Tanto que a Polícia Militar, a nossa formação é justamente na prevenção, e acaba que hoje a gente atua mais na repressão, porque nós somos a única força que está realmente 24 horas nas ruas e está atuando nesses conflitos que estão ocorrendo. A gente é obrigado a se expor cada vez mais, por isso a nossa vitimização é bem maior. Eu quero agradecer a participação do Rodrigo Tavares. Tá bombando aqui os comentários, daqui a pouco a gente vai ler mais. Nós temos um vídeo que nós recebemos hoje de manhã, de um tiroteio que aconteceu ontem à noite na comunidade do Pereirinha, no Barro Vermelho. E a gente quer assistir com vocês para podermos comentar sobre uma situação que tem sido recorrente, né, na nossa região. Vamos ver? Foi um tiroteio realmente muito intenso e a população tem citado muito essa questão do aumento da insegurança, né, por diversos motivos, mas essa questão do conflito, né, entre as facções tem sido também uma grande preocupação. De que forma a polícia atua assim, para minimizar esse cenário? Qual o papel da polícia diante desses conflitos? Essas disputas territoriais realmente estão se tornando mais intensas. A gente vê essas fragmentações das próprias facções internamente, né, que eles migram de uma facilidade de um lado para o outro. A gente viu agora recentemente na Rocinha como aconteceu, e não é diferente aqui, não é a primeira vez que esse tipo de disputa ocorre naquela região, e em outras também aqui da cidade, de outros municípios também do grande Rio de Janeiro. Mas a gente vê que o marginal cada vez mais quer aumentar seu poderio.
E ele não respeita hoje, né, o morador que está ali por necessidade, mas são pessoas decentes, trabalhadoras. Eles querem apenas ampliar, né, os seus domínios e não importa o que ocorra ali com a consequência, né, os efeitos colaterais que possam ocorrer naquelas comunidades. Eles apenas querem dominar ali para aumentar os seus lucros com a venda das drogas. E nisso a gente tem que, de alguma forma, culpar, né, a população consumidora, que é quem abastece esse grande comércio. Eu quero ler mais comentário aqui. O Celan Carneiro, eu falei seu nome certo, Celan? Me desculpa se eu tiver falado errado. Esse deveria virar secretário de Segurança Pública, olha aí. Anota aí nas suas metas de vida, considerar essa sugestão. Agradecer também os comentários aí do Alan, Jorge Luiz, Iago Nascimento, Wanderson Pablo, todos com elogios ao nosso entrevistado. A gente tinha que chamar gente famosa, né, gente? Para ajudar a gente aqui a debater o tema. Ainda falando sobre essa questão dessa disputa territorial, algo que a gente tem visto com uma força, assim, recentemente, é a questão das barricadas. O São Gonçalo lançou há quase um mês um canal exclusivo pelo WhatsApp, então você que ainda não conhece, né? A gente tem um canal, já sei até o número de call, 21972206423. Você pode mandar a denúncia sobre a sua rua que esteja aí interditada por ação do tráfico. E assim, o que a gente mais nota são bairros que eram muito residenciais e que agora assim estão perplexos com a situação. Assim, eu recebo muitas denúncias de Santa Luzia, Vista Alegre, Trindade, de assim, uma forma esmagadora, além do Jardim Catarina, obviamente, que também está vivendo essa questão dos conflitos. O que impulsiona esse cenário que a gente enfrenta hoje? Não era algo que a gente via muito durante sua gestão aqui, por exemplo? É a mudança da forma de agir, né, da característica do próprio marginal, como eu falei anteriormente. Ele não respeita mais a própria comunidade, às vezes, onde ele é criado. Porque esse tipo de interrupção de via, eu quando estava aqui à frente do comando, também algumas barricadas foram instaladas, mas eu fazia questão até de ir nas comunidades para mostrar que, de alguma forma, eles estavam depreciando o próprio lugar onde foram criados. Porque nós, da Polícia Militar, independente de estar com barricado, o que for, a gente vai passar, a gente vai chegar até eles. Tanto que eu falo, os índices de prisões aqui da região de Niterói e São Gonçalo são muito altos. Então a gente passa por cima dessas barricadas. Na realidade, aqui eles atrapalham, como eu te disse, é o morador de bem, a própria família deles, né, que o marginal, o Gonçalves transmitido quando eles eram presos, eu jogava uma mensagem, ele está prejudicando às vezes até o próprio socorro para um familiar deles, que às vezes a ambulância que quer atender o morador podia ser a mãe de um deles. Então ele está atrapalhando a chegada do socorro, né, para o próprio morador. E para nós, realmente é degradante, né, que a gente vê ali o direito de ir e vir prejudicado daquele morador que ali investiu sua vida ali no patrimônio, para ter uma casa decente, uma moradia para os seus filhos, e o marginal vem ali como se fosse um grande dono daquele território, fazendo essas interrupções que atrapalham toda a rotina da própria comunidade onde ele habita. Esse desrespeito ao território, essa talvez perda de identidade, né, com a localidade ao qual ele pertence, pode ter relação com essa questão da vinda de criminosos de outros lugares que não têm esse vínculo com os nossos bairros? Não, esse vínculo, essa migração sempre ocorreu, isso aí não é de agora. O que mais nos assusta atualmente, até das forças de segurança, é essa banalização do uso do fuzil em área urbana, que a gente vê qualquer tipo de confronto agora nessas comunidades, são os planos mais elevados, repercute muito ao longo de todo o entorno ali daquela região, quer dizer, os bairros embaixo, o disparo parece que é dentro da sua rua. Então a migração sempre ocorreu. Então esse uso do armamento de guerra em área urbana é que nos preocupa, e esse modo de agir do marginal, que permite até que marginais de outros lugares que não sejam oriundos daquela região façam esse tipo de atrocidade, de alguma forma prejudicam a eles próprios dali e os seus entes que habitam naquela região. Ainda sobre barricada, para a gente finalizar esse tema, a gente sabe que os batalhões não têm estrutura, né, não têm equipamento suficiente para poder fazer essas retiradas. Geralmente eles acionam o próprio BOP para que venha com reto de escavadeira e tudo mais. Agora que o senhor está à frente do comando especializado, não pode dar uma priorizada na gente, não? O BOP não é subordinado a mim, apesar de que todas as vezes que eu solicitei, tanto em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, sempre me atenderam dentro da demanda do Estado, né? A gente sabe que tem algumas prioridades no Estado. Mas essa da retirada de barricadas, não só o BOP pode ajudar, a gente pede às vezes o apoio
das máquinas particulares ou de prefeitura, apesar de que nem sempre eles gostam de operar em áreas conflagradas. A gente tem policiais que são habilitados a manusear esse maquinário, então a gente é obrigado às vezes a conseguir caminhões e maquinários emprestados, até às vezes maquiando ali o nome do proprietário e utilizando até policiais nossos, né, que sabem manusear aquele equipamento para fazer essa retirada. Só que a gente retira na parte da manhã, à noite, na madrugada, geralmente eles voltam a colocar e a demanda é muito grande, como eu disse. São vários bairros, hoje em dia, várias ruas que eles adotaram isso aí como uma medida e, infelizmente, está prejudicando uma grande parte da população. O próprio comandante do 12º Batalhão havia comentado com a gente assim que a gente estava para lançar o canal do Tem Barricada Aí sobre essa reincidência, assim. Mas algumas operações que eles realizaram ao longo desse mês e agora dezembro também, a gente até recebeu informação de alguns moradores sobre esse retorno, mas não foram em todas as ruas, então aí a gente sustenta essa esperança. Vamos ler mais comentário? O Gilcinei da Cunha Abreu está aqui perguntando: o que o senhor acha de eleições na corporação para escolher o comandante-geral? Eu já tenho algum projeto esse andamento, que isso é uma coisa muito ampla, né? Porque é um cargo de confiança. A gente de alguma forma, a gente também não pode tirar essa condição lá seja do secretário, do próprio governador, indicar o comando. Mas eu acho que a ideia é indicar uma lista tríplice, primeiro modo assim, de algumas indicações até de oficiais e praças da própria instituição, que seria uma eleição direta interna, para indicar pelo menos um desses nomes para que fosse selecionado para apresentado ao governador. Quer dizer, seria um modelo novo, né, de gestão que pode ser que mais para frente emplaque aí, não sei, depende de votação lá do executivo. Uma forma de até trazer um pouco mais de transparência, digamos assim, ou de democracia para a PM. A gente sabe que a corporação, né, segue às vezes regras muito duras por conta de ser militar. Não, sem dúvida, mas tem oficiais na corporação que a gente sabe que estão sendo moldados já com essa finalidade. Eu sei que meu nome é muito ventilado até por causa do meu perfil, dessa proximidade que eu tenho com a tropa e as comunidades, então eu tenho essa facilidade realmente de comunicação. Mas, vamos dizer, não seria um anseio, a gente tem que apoiar aquele que está lá à frente, lá o Coronel Valnei Dias, que é o nosso atual comandante. Nós temos que apoiá-lo e enaltecer o trabalho duro que ele está tendo, só administrando crise e tocando nossa corporação da melhor forma. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque o nome que eu não sabia se estava certo é o do Alan Carneiro. Então, Alan, me desculpa, porque eu não consegui ler aqui direito. Mas obrigada pela sua participação, obrigada pela participação do Edson Almeida, do Marcos Vinícius. Deixa eu ler aqui o Nelson, que diz: na verdade, hoje em dia o município de São Gonçalo virou uma grande comunidade. Já não existem comunidades separadas, mas sim um poder paralelo intenso, dominando todo o município. Estranhamente, quando esse coronel bastante operacional atuava no município, foi transferido abruptamente. Falando sobre sua transferência, né, que houve campanha para o senhor ficar, como é que o senhor sentiu assim, essa diferença de sair de São Gonçalo, de ir para Niterói? Deixou um trabalho que ainda precisava ser feito? Não, eu posso até que eu saí no auge. Eu fiquei apenas 11 meses aqui na frente do 7º Batalhão, foi minha segunda passagem aqui por São Gonçalo, cidade onde eu já morei, deixei muitos amigos. Até hoje eu voltei quase mais de 15 anos depois, né, da minha primeira passagem, e as pessoas ainda me procuravam, né, com aqueles laços de amizade de tempos atrás. Esse é o grande diferencial de São Gonçalo, que acho que me fortaleceu mais e me incentivou a fazer alguma coisa pelo município. A gente sabe, a carência de São Gonçalo é tremenda, né? A gente está em todas as áreas. Mas essa minha forma de agir, de chegar junto, de frente, conversar com a comunidade, ouvir os anseios deles, transmitir para a minha tropa, a gente tem que diferenciar o marginal que está lá da comunidade do morador de bem que está lá vivendo sob o jugo do marginal. Isso deu certo, nós conseguimos ter a simpatia da população, com a colaboração de todos, e os resultados foram aparecendo naturalmente, tanto que o 7º Batalhão ele impacta nas metas do Estado, tanto favorável, né, positiva, como negativamente. A gente estava num momento muito ruim na forma negativa dos índices em todo o Estado, e eu consegui passar o batalhão em primeiro lugar em termos de produtividade e também no sistema de metas, tanto que o batalhão foi premiado em primeiro lugar. Isso aí acho que foi bem marcante assim, para os policiais, por isso essas demonstrações de carinho, de afeto, que eu posso dizer também que são recíprocas, e minha passagem de comando realmente foi uma emoção tremenda, assim, sabe? A gente vê os carinhos dos policiais chorando,
eu tentando me conter também, que, poxa, São Gonçalo é diferente, por isso que o trabalho aqui foi diferenciado e deu tudo certo, graças a Deus. Agradecer aqui também a Aline Monique, André Souza, Neucimar Vasconcelos, Leandro Cirqueira, Leonardo Queiroz, Carlos Leandro, Sérgio Reimol. A lista só aumenta. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Mandem mais comentários que a gente ainda tem mais um pouquinho de conversa aqui. Coronel, eu queria fazer uma pergunta, você falando da passagem pelos batalhões, e nesse ano a gente teve 2 operações muito importantes nas 2 cidades, né? No meado do ano a gente teve a Operação Calabar e agora mais encaminhando para o final a gente teve a Operação Dark of the City, que evidenciaram o envolvimento de alguns policiais desses 2 batalhões com alguns crimes, né? E aí eu queria saber como a gente pode realizar uma política de segurança pública que seja séria, que seja eficaz com essa mancha que teve esses 2 batalhões recentemente. O Sérgio, que eu falei, já vinha com uma mácula muito forte, né, sobre o batalhão, que aí eu já tinha passado aqui anteriormente, nos anos 90, eu saí daqui em 97 e volto depois já comandando. Quer dizer, eu sabia que o batalhão não era aquilo que estava se pintando. Eu consegui, através do apoio dos meus oficiais lá, do próprio efetivo do batalhão, a gente mudar um pouco essa configuração. Então, é normal o policial, quando ele atua muito, ele tem essa forma de agir repressora dentro de uma comunidade, ele gera um certo incômodo. Então, a marginalidade nunca está satisfeita com a nossa forma de atuar. Tanto que representou, como eu te disse, foi no melhor batalhão do Estado em termos de prisões, apreensões de drogas e armas, era o 7º batalhão naquele período. Então, isso de alguma forma gera um mal-estar. Então, esse tipo de denúncia, eu sei que já está em fase processual, mas do meu período, eu sei que isso não foi uma coisa muito perceptível, até pelos próprios resultados que o batalhão apresentava. Então, a gente tem que ter algum resguardo até nessa forma de apresentar os policiais do batalhão como malfeitores da história, quando na realidade são os mesmos que naquele período estavam combatendo essa mesma marginalidade que hoje os acusa. Na realidade a gente sabe que não são todos os policiais, são alguns, como em qualquer lugar, a gente tem pessoas que fazem o certo, pessoas que fazem o errado. Mas a gente espera que realmente seja investigado e que quem errou seja punido da melhor forma. Sem dúvida, isso aí, mas não pode punir o todo por alguns. Então hoje vincular o 7º batalhão como um batalhão de policiais, né, que atuam de forma errada, acho que é muito pesado. O efetivo aqui na época passava de 1000 policiais, hoje eu reduzi um pouco até por conta dessa evasão que eu citei anteriormente. A gente não pode generalizar, porque aqui tem pessoas de bem que sacrificam sua própria vida, como já tivemos casos no meu comando e mais recentemente agora também aqui no comando Coronel Marcos Lima. E a gente sempre está tendo essas perdas de serviço, então não é justo a gente sacrificar a nossa própria vida e agora ser cobrado com a perda da liberdade de alguns. É uma situação um pouco complicada mesmo. Esses casos, assim, óbvio, né, que a investigação está rolando, há provas, esses casos de corrupção de alguns policiais acaba prejudicando o trabalho de vocês, assim, no dia a dia? Como é que fica essa relação entre os colegas? Não, a gente dentro da corporação sabe mais ou menos quem é quem. Então, como eu te falei, o batalhão está produzindo, está atuando, está agindo, está dando resultados. Poxa, de uma hora para outra, aquele cara que se esforçou, se sacrificou, tido como um marginal, viu que, vamos dizer, será que tudo aquilo que ele fez foi em vão? O policial que antes olhava aquele policial trabalhando no GAT, no Patamo, naquele serviço mais de confronto, de frente da linha, né, que o 7º batalhão, você saiu na rua hoje em dia, você está sujeito a confronto. A gente vê isso no dia a dia, a própria Rádio Patrulha se conflitando aí não precisa ser em áreas conflagradas, nas próprias ruas de acesso é constante. Mas o policial que está chegando mais novo, ele já vê que, poxa, o cara que fez isso, né, tem um nome na corporação, já prendeu, tem uma história, hoje em dia está sendo massacrado, será que vale a pena? Então a gente tem que ter, de algum jeito, foi a minha chegada naquele período aqui no batalhão, foi motivá-los nesse sentido, para mostrar que valia a pena. E eles demonstraram isso, né, com as ações que foram realizadas, né, eu dando um suporte por trás, fazendo as melhorias também internas dentro do batalhão, aquelas ações sociais que a gente trouxe a comunidade para junto de nós. E agora, depois de anos, ser jogado por terra, quer dizer, inibem de alguma forma
o policial que está chegando agora e ver aquele policial mais antigo como um ídolo, talvez um exemplo a ser seguido. A gente estava falando aqui sobre democracia na PM, né? Tem uma pergunta interessante do Iago Nascimento. O Iago pergunta: o que o senhor acha do projeto de desmilitarização da PM que corre no Senado? Não, isso aí não tem a lógica. A gente só consegue sobreviver a 209 anos por conta justamente da militarização. A tropa em si, hoje em dia, a gente tem mais por conta da hierarquia. Qualquer grande empresa hoje é hierarquizada. Não sobrevive se não houver essa hierarquia. Então a gente usa os uniformes que também nos identificam, justamente para manter essa hierarquização, mas de alguma forma alguma atrapalha nossos serviços. Não teria como comandar. Poxa, a gente chegou a ter um patamar de 50 mil homens nas ruas. A gente comanda aqui um batalhão como São Gonçalo com 1.000 policiais, Niterói também com esse mesmo patamar, são talvez os maiores efetivos do estado. Não teria como comandá-los se não fosse sobre assim. A gente consegue uma mobilização agora. A gente consegue convocar um efetivo grande justamente por isso. Então, se a gente perder essa condição do militar, não só vamos perder essa capacidade de mobilização, mas também vamos ter a quebra da hierarquia, nossos benefícios que nós temos e os direitos que não temos também têm que ser equiparados, como a gente fala, na vala comum, da própria Previdência e tal. A gente não teria como, porque a gente não tem fundo de garantia, não tem, então será que isso tudo vai ser visto? Ou é só, eles querem desmilitarizar justamente para implantar o caos no país? Não vai conseguir, gente. Se a gente perder essa condição que nós temos de manter a nossa força sob controle, justamente por causa dessa hierarquização do militarismo, a gente não consegue botar hoje em dia, como a gente bota diariamente, o nosso efetivo na rua, nossas viaturas operando, o armamento, esse controle, tudo que nós temos. Se a gente perder essa capacidade, infelizmente, a gente não vai ter mais como controlar o serviço nas ruas. Tem uma pergunta aqui do Diogo Lacerda que está aí na linha do que a Bruna estava comentando. Ele pergunta qual a solução interna após o escândalo envolvendo vários policiais do batalhão, né, que estavam sendo aliciados pelos criminosos. Não, essa tentação é o tempo todo, com um policial na rua, seja outro qualquer, ou qualquer um que trabalha na área de repressão é tentado o tempo todo. Aquele que eu falo sempre para os meus é o seguinte, cara, preserva primeiramente tua liberdade, sua família, ver a condição que você tem hoje em dia do emprego seguro, né, da nossa instituição. Apesar de todos os riscos, nós temos essa estabilidade, temos como dar uma garantia para nossas famílias até na aposentadoria, ou mesmo quando a gente tem algum tipo de afastamento, até mesmo no caso de falecimento, a família fica amparada. Então eu sempre cobrei muito dos meus. Não vale a pena, isso não vale a pena. A gente sabe como é que o marginal trabalha para nos assediar, para nos tentar. E eu acho que é o seguinte, quem nunca foi testado não pode dizer que é correto. Então aquele que em algum momento foi testado e negou, como eu vi várias vezes aqui, o policial prendeu um marginal, ele vinha com algum valor e ainda levar preso quem trouxe e aquele marginal que ainda tentou corrompeu. Então esse é o exemplo que a gente tem na instituição. É muito rígida nos seus quadros, né? Quando a gente tem a área correcional, temos nosso próprio Código Penal, que é muito mais rígido que os códigos comuns. Então, aquele que tenta a sorte em transgredir está correndo o risco de ser pego e, hoje em dia, ser posto para fora da corporação e ainda responder preso por qualquer delito que ele cometa. Vamos fazer aqui uma pergunta para encerrar os comentários. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. É o Diogo, novamente, que pergunta o que a gente estava falando lá no início do programa. Qual o trabalho conjunto realizado com as prefeituras para desenvolver um trabalho preventivo? Não, hoje, vamos dizer, por exemplo, sempre falando aqui de São Gonçalo, hoje em dia a gente tem na guarda, na Secretaria de Ordem Pública, um delegado, né, que é oriundo aqui da cidade, o Dr. Maranhão. Poxa, já fizemos um curso integrado juntos. É um cara conhecedor aqui dos trabalhos. A própria Guarda Municipal tem uma interação muito forte aqui com a nossa instituição. A Prefeitura sempre de portas abertas também, né, para qualquer sugestão, qualquer tipo de auxílio. Às vezes a gente sabe que a dificuldade hoje é tremenda em todos os níveis estruturais, né, seja da União, Federal, Estadual, até no próprio município, mas há uma interação com o município que de alguma forma eles sempre procuram nos ajudar, seja até nesse caso que eu citei, com maquinário, aceitando até as sugestões que nós apresentamos, nos grandes eventos que ocorrem sempre aqui pela cidade. Quer dizer, a gente está sempre, né, trocando ideias, informações e procurando, né, ajudar um ao outro onde a gente tem mais dificuldade e pelo menos tem dado certo aí quando as forças se unem, a coisa flui.
eu tinha prometido que era o último comentário, mas tem mais um aqui, agora finalmente a gente finaliza. Agradecer a participação do Edson Almeida, do Fábio Silva e o Eduardo Lei e a Luana perguntam: não houve envolvimento de pelo menos 60% dos que estão sendo acusados. Acabaram com a antiga configuração dos GATs A, B, C e D. Deixem-os trabalhar porque São Gonçalo está precisando. Coronel Salema é a inspiração da tropa. Não, foi como eu disse, eu procurava acompanhar os trabalhos desses policiais. Eu recebia muita informação por conta dessa minha proximidade que eu tinha com as comunidades. Eu tinha muita informação também, então eu fui reconhecido até, nesse ponto eu posso falar que foi uma característica minha, por reprimir esses bailes ilegais dentro de comunidades. Não pelo ritmo em si, que o pessoal fala do funk, é uma manifestação cultural, ou como musical, como quer que seja, eu entendo também dessa forma. Mas quando ele é financiado pelo tráfico, para aumentar o seu poderio de armas, essas músicas são depreciativas, tanto para as mulheres, principalmente, né, que a mulher é muito depreciada nas letras das músicas. E o que ocorria no entorno desses bailes, porque quando o marginal, não que todos que frequentavam sejam, mas quando esse marginal vai deslocar ponto da comunidade, ele tem que, realmente, arrumar um meio de locomoção. Então ele rouba um veículo para se deslocar para lá, ele consome a droga lá, ele na saída, a gente sabe que tem um aumento do roubo de veículo, do roubo de rua e outros delitos, às vezes até com um evento morte, então essa coisa eu tinha que parar. Então eu era reconhecido por isso, eu frequentava as comunidades, fazia várias campanhas de arrecadação de alimentos, e a distribuição era para essas pessoas que mais precisavam, e o retorno que eu tinha era esse, era a satisfação do morador ali, que está ali sofrendo já, né, que não tolera, o morador trabalhador não aguenta aquela batida, né? Vem no final de semana para descansar e fica aturando um baile de funk até as 6, 7 horas da manhã. Então a gente paralisava esses bailes, conseguia parar grande parte deles, nosso cobertor também é curto, mas a gente conseguia de alguma forma fazer algumas ações nesse sentido. Então a aparição dos bailes, os eventos que eu fazia dentro do quartel, a distribuição de alimentos e outras coisas mais nas próprias comunidades. Inclusive no dia 24 de dezembro do ano que eu estava à frente do batalhão, fizemos uma campanha dentro do Salgueiro, coisa hoje inimaginável, né, para os dias atuais, mas entramos lá sem nenhum tipo de conflito e fizemos a entrega de alimentos e brinquedos foram arrecadados nessas campanhas que fizemos junto da comunidade dentro do 7º Batalhão. Então acho que é o tipo de ação que dá certo, que eu conquistei, não só o meu policial ali que passou a acreditar que o batalhão era possível ganhar aquela meta, como conquistamos, e também trazer a população para junto de nós, que afinal de contas nós também somos sociedade, né? Nós somos clientes dos próprios serviços, mais do que ninguém queremos a cidade em paz e tranquila. A produção está me mandando fazer mais perguntas aqui. Você quer comentar algo, Bruno? É muito importante que assim, a polícia não entra na comunidade apenas nesses momentos de ações de confrontos armados, mas também com essas ações, que o Estado, que os municípios entrem com políticas públicas para aquele local, porque é muito complicado também só reprimir o tráfico e não ter uma outra ação cultural para aquela população, né? A gente precisa que aquela população também tenha um pouco de acesso à cultura. É porque o confronto armado principalmente não é interessante para ninguém, sempre um lado sai perdendo. A gente está com 125 policiais vitimados até os dias de hoje e outro sem número aí de inocentes, né, que já sofrem com a própria frequência do tráfico naquela comunidade, mas também estão sendo atingidos. Viu agora uma mulher grávida lá em Caxias, essa criancinha que foi atingida agora também essa semana, quer dizer, de algum lado sai perdendo. Então o confronto para nós não é interessante. Para nós era interessante que o marginal reconhecesse que ele já vive da venda da droga, mas ele não se contenta apenas em vender a droga. Hoje em dia ele quer tomar conta das ruas, quer tomar conta de quem entra e sai da comunidade, da venda do gás, do mototáxi, ele quer dominar tudo. Então ele não respeita mais a instituição família, não respeita mais as escolas, não respeita o idoso, não respeita a nós como instituição. Então quando a gente vai lá para fazer algum tipo de repressão, infelizmente ocorre o confronto. Então a gente torce para que não tenha baixa de qualquer que seja dos lados, mas o marginal infelizmente não entende outra linguagem, ele reage, nós somos obrigados a revidar e muitas vezes sempre um dos lados sai perdendo. Infelizmente esse ano tem sido um ano bem complicado também, porque estamos batendo recorde aí de policiais
mortos nesses confrontos. Então, realmente não tem sido interessante para nenhum dos lados. Não, sem dúvida. Para nós é terrível. A gente está com uma carência muito grande não só de efetivo, mas também de recursos, né? O armamento nosso também não está ocorrendo uma reposição, então a gente tem que reconhecer o sacrifício do próprio policial, né, que está se dedicando ali com toda essa carência, mas ele continua indo para dentro, trabalhando não só nas comunidades, mas a gente vê todo grande evento, a presença da Polícia Militar. Passamos agora aí por momentos também muito sacrifício da própria instituição. Pegamos quase que 2 anos seguidos de grandes eventos na cidade do Rio, que foi deslocado efetivo de todos os batalhões para atender a Olimpíada, de Copa do Mundo, a vinda do Papa, agora vem a Operação Verão, que não para, campeonatos estaduais, o Flamengo agora fazendo a final semana que vem, a gente com aquela ocupação da Rocinha, quer dizer, a gente está em todos os lugares, vem as eleições, e a Polícia Militar participa de todos os eventos, a gente não parou em momento algum, todas as instituições fizeram suas paralisações, e nós não, a gente continuou lá com a nossa altivez lá, com a dedicação de cada integrante da Polícia Militar, participando de todos os processos que as demais forças fizeram aí para melhorar suas condições, e a gente não parou. E continuamos fazendo o nosso trabalho diário, né, de prevenção e repressão, que tem dado esses índices aí alarmantes aí de mais de 30 mil prisões por ano, mais de 9 mil armas apreendidas. Só o Batalhão de Ação com Cães apreendeu quase 11 toneladas de drogas, quer dizer, em um único ano. São mais de 9 mil armas, quase 400 fuzis retirados da mão desses marginais, e a gente vê que a coisa não para, parece que não abala a estrutura do tráfico, e a gente continua perdendo nossos guerreiros, e no dia seguinte enterrando, chorando nossos mortos e voltando para as ruas com a mesma condição de não poder deixar a população desamparada. Isso aí tem que ser reconhecido, tem que ser aplaudido, tem que ser enaltecido pela população. Gente, agora eu vou encerrar de verdade, vou fazer essa última pergunta e aí a gente encerra o nosso bate-papo aqui com o Coronel Salema, que é uma pergunta do Iago Nascimento. Ele diz: Coronel, o senhor é a favor da pena de morte no Brasil? Claro, se a lei fosse realmente para todos e não apenas para as pessoas de baixa renda. Na verdade, essa pena de morte já existe, né? O marginal hoje em dia ele até filma, né, as execuções que ele comete. A gente tem visto aí nas redes sociais. Ele já é o Estado juiz, ele julga, ele mesmo executa. Então, quer dizer, a gente já está sofrendo já na pele essa capacidade que o marginal tem. A gente não prega essa mesma sorte, a gente sabe que aqui a nossa tendência não é essa, a nível de país, a gente sabe que a nossa indicação não é por esse caminho, acho que não é a solução. Nos lugares onde existe a pena de morte não diminui a criminalidade. A gente sabe que isso aí passa por outras políticas, né, de governo. A gente vê alguns incentivos que são dados para uma certa camada da população que de alguma forma também favorece, né, esse crescimento da marginalidade. A gente se surpreende com a velocidade, né, com que esses marginais voltam a cometer delitos, e eles não se limitam a apenas uma forma de agir. Hoje a gente vê que o cara, quando tem uma passagem por tráfico, ele já passou pelo roubo, se ele não chegar até o homicídio, não foi identificado, ele não vai ficar preso. Às vezes, dependendo da repercussão desse crime, que ele fique, mas nos outros casos não. Então, no caso da pena de morte que o Iago citou aí, a gente infelizmente já vê esse tipo de execução acontecendo da parte dos marginais. A gente sabe que nosso entendimento hoje jurídico aqui não é esse, né? A gente tem outro tipo de formação e não é o que a gente vai apregoar para solucionar os problemas do país. Da parte do Estado, isso também não acontece de alguma forma? A gente tem, obviamente, números altos, às vezes de autos de resistência e muitas vezes inocentes envolvidos nesses conflitos, e aí fica aquela disputa de a bala foi do tráfico, a bala foi da polícia. Será que essas operações também não acabam sinalizando que o Estado também é um pouco conivente com isso? Aquilo que acontece, às vezes até vamos dizer, o caso da barricada. A gente, quando vai lá para fazer a retirada de uma barricada, há um confronto. Um carro que é roubado, que a gente vai lá fazer uma recuperação, há um confronto. Paralisação de um baile, toda vez, qualquer tipo de atuação nossa hoje, não só no interior, mas nas proximidades de uma comunidade, ocorrem os confrontos. Quando o marginal é atingido, né, nesse tipo de conflito, a arma do policial está identificada, há uma autoria, o policial que atirou se apresenta, ele é ouvido e vai responder pelos excessos que cometeu. A gente tem visto vários casos desses. Mas na grande maioria das vezes, como fizeram uma matéria recente agora até relacionada ao 12º Batalhão sob o meu comando,
a gente viu que eles fizeram um índice lá de um percentual, na realidade, né? De 36%. Então eu posso garantir que desses 36% da letalidade proveniente da intervenção policial, há uma autoria. O policial se apresentou como autor de um conflito que ocorreu com um marginal armado que atentou contra a própria vida dele. Mas só que a gente observa que 64% do restante dos homicídios ocorridos na cidade não tem autoria e foram praticados por marginais. Além disso, eu posso lhe garantir outra coisa. A maioria dos conflitos que ocorrem também geram feridos, marginais feridos. Eles atentaram contra a vida do meu policial lá na hora, o policial consegue atingi-lo, socorre ele com vida, custodia ele no hospital e ainda apresenta ele vivo para ser processado e condenado ou não na maioria das vezes. Então a gente queria atribuir um estado violento, onde o policial é vitimado, o algoz atenta contra a vida do policial, ele é atingido e é salvo por esse próprio policial. Acho que é uma controvérsia muito grande em falar que a Polícia Militar está aumentando os autos de resistência. A gente tem visto que os homicídios têm aumentado, mas provenientes de intervenção policial, a gente vê que a gente socorre mais do que propriamente ocorrem os eventos mortes. E do outro lado, a gente vê que muitas vezes a gente tem um índice muito grande de desaparecimentos. São aqueles que o próprio tráfico executa, né, e desaparece com os corpos, seja de que forma for, através eles falam de micro-ondas ou de esquartejamento, de alguma forma eles somem com as vítimas, que a gente sabe que ocorre isso também, não tem como tapar o sol com a peneira. A gente queria acusar apenas a Polícia Militar por essa violência, não. Se a gente não agir dessa forma, eles vão vir cada vez mais para dentro das cidades, como já estão vindo, seja através das barricadas, né? A gente tem visto hoje eles utilizando fuzis, armas de guerra para praticar roubos de rua, né? Menor que seja, quer dizer, a arma que tem um valor de 50 mil no câmbio negro, que seja, ou mais até, é usada para vezes praticar o roubo de um celular, de um veículo, de uma coisa que nunca vai atingir o patamar daquele. Então essa banalização do uso do fuzil e dessas armas de guerra cada vez mais chegando próximo de nós, moradores de bem, é que nos assusta. Então quando a gente há o conflito, há o confronto, fatalmente alguém vai sair perdendo. Que não seja as pessoas de bem, que a gente tem muito mais a produzir para a humanidade do que esses elementos que não tem nada a perder. Gente, valeu como estreia, não é mesmo? O bate-papo aí se estendeu muito mais do que o tempo que a gente tinha estipulado. Eu agradeço mais uma vez a participação, o comentário de vocês. Agradeço o Coronel Salema pela presença. Agradeço a Bruna também aí pelos comentários. A Bruna vai estar presente nos programas, ajudando a gente a contextualizar aí algumas notícias que a gente vai trazer, tá bom? Então, é isso. O Agora Notícias fica por aqui. Eu lembro a vocês que hoje é quinta, então amanhã é sexta, às 1h30 da tarde nós estaremos aqui novamente com as principais notícias da nossa região. Sexta-feira, né, é dia de apresentar algumas dicas para o final de semana, então a gente vai vir com certeza com muitas dicas boas para vocês. E eu agradeço a presença, espero vocês amanhã, espero a companhia e a participação de todos, tá bom? Um abraço e até lá!